seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Ficamos felizes em tê-los aqui. Obrigada por clicar nesse vídeo. E hoje temos mais um vídeo aqui para vocês, no nosso tema fatores retentivos do biofilme oral. Então, a gente vai falar sobre cada um deles hoje nesse vídeo, tá? Então, já inscreva-se aqui no canal se você ainda não for inscrito, que tá chegando muita novidade por aí. Deixa o like aí embaixo se você gosta desse vídeo, que isso ajuda muito a gente na divulgação aqui dos nossos vídeos. E também ative o sininho para não perder os nossos vídeos que saem toda semana, tá? Além disso, tem as nossas redes sociais, o nosso Instagram e o nosso TikTok, @canal Resumo de Odonto. Mas então, bora! Os fatores retentivos do biofilme, apesar da presença deles não serem responsáveis pelo início da doença, estes podem sim reter o biofilme bacteriano e assim dificultar as medidas da higiene bucal. Então, para que tenhamos o controle do biofilme oral, nós, profissionais, devemos ter o passo a passo clínico muito bem feito. Desde a anamnese, que é o primeiro momento em que você vai conversar com o seu paciente. Então, você precisa conversar com ele e ele tem que sentir que ele pode confiar em você. O exame clínico, o exame físico, diagnóstico. E depois disso, você vai fazer a remoção dos fatores retentivos de placa, como no controle supragengival e subgengival, depois que você tem a identificação desses fatores retentivos. Então, a necessidade de intervenção do profissional no que se refere ao seu papel de controlar mecanicamente o biofilme dental é capaz de instruir o paciente a uma adequada higienização, de forma a motivá-lo para que ele busque uma saúde gengival satisfatória, porque o nosso objetivo sempre é de promover saúde. Mas afinal, o que é, ou melhor, o que são os fatores retentivos do biofilme? Para isso, a gente precisa falar que a prevenção e o controle da formação do biofilme dental bacteriano são as medidas mais importantes para a manutenção da saúde periodontal, pois o biofilme é caracterizado como um fator principal etiológico. Porém, existem outros fatores importantes para o desenvolvimento da doença periodontal, tá? Como, por exemplo, o acúmulo de biofilme, que vem sim a ocasionar a inflamação da gengiva e, consequentemente, uma gengivite. Mas quais são esses fatores retentivos? Então, a gente vai falar sobre cada um deles, especificá-los também. Então, o primeiro que a gente vai falar é a raiz residual. O que é uma raiz residual? É quando há um resto radicular dentário que ficou preso ao osso, seja por motivos de cárie, seja por motivos de traumas severos, ou em casos em que o profissional fez a extração da coroa do dente de uma parte da raiz, houve a fratura e teve-se o sepultamento dessa raiz, e o paciente adiou o tratamento de fazer a remoção desses dentes e teve-se, assim, a formação dessa raiz residual. E ela vai fazer o acúmulo de biofilme bacteriano. E para a gente remover esse fator retentivo, é necessário a extração dessa raiz residual. Então, como é que eu vou saber que aquele paciente tem uma raiz residual? Às vezes é observado clinicamente, mas na maioria das vezes consegue ter o diagnóstico preciso através da radiografia. Então, na radiografia, você vai fazer a avaliação dessa raiz, vai avaliar o osso, vai fazer a extração, acompanhar e também medicar. Outro fator é o aumento gengival, ou a gengivite, que a gente acabou de falar. Essa é decorrente da placa dental, caracterizada por uma película composta de saliva, bactérias, restos de alimentos e até mesmo células mortas que irritam o periodonto e causam, assim, a inflamação gengival. Para que a gente trate esse aumento gengival, é necessário que a gente faça a adequação do meio bucal. Então, o paciente ele precisa ter a sua saúde gengival correta. E com isso, a gente consegue fazer alguns tratamentos, como uma raspagem, um alisamento radicular com curetas periodontais, curetas de Gray, curetas de Meckel, ultrassom, tanto raspagens supragengivais quanto subgengivais. Além disso, algumas soluções antimicrobianas são indicadas pelos profissionais, como o próprio Perelgard, tá? Que é o Lexidina 12%, e também as medicações, a depender de cada caso,
em que o profissional irá avaliar qual é mais vantajoso para aquele paciente. Outra é a restauração mal adaptada, visto que esse é um dos fatores que aumentam a placa e dificultam a sua remoção, pois uma restauração mal adaptada apresenta muitas vezes margens salientes, contornos inadequados, materiais insatisfatórios e também a localização incorreta da restauração, e tudo isso vai fazer com que haja a retenção de biofilme oral. Então, é preciso que seja feita uma nova restauração, pois ela inibe o acesso à higienização. Mas o tratamento ele vai se basear principalmente em uma avaliação nova, então vai fazer uma nova avaliação clínica, um exame radiográfico para que assim seja feita nova restauração e dessa vez ela seja adaptável, tá? Então o material também tem que ser um material bom. Outro fator é o aparelho ortodôntico. A gente sabe que é muito difícil fazer a higienização do aparelho. Eu posso dizer isso porque eu usei muito tempo aparelho, usei 7 anos aparelho ortodôntico. E o aparelho dentário, para muitas pessoas, se não, para a maioria dos pacientes que usam aparelhos ortodônticos, é muito difícil manter a limpeza dos dentes, é realmente desafiador. E por essa razão, há o acúmulo de placa dentária, a formação de cálculo dentário e também as hiperplasias gengivais, que a gente ainda vai falar sobre elas nesse vídeo, tá? Como a gente acabou de citar aí, na parte de aumento gengival, também as hiperplasias gengivais ocasionam, sim, em pacientes que usam aparelhos. Então, quando a gente fala de aparelhos, a gente fala e pensa sobre o tradicional, que é aquele com fios e brackets. E realmente a limpeza fica um pouco complicada. Porém, cabe ao profissional, tanto você ortodontista quanto você clínico, indicar os modelos de escovas para que esse paciente possa usar esse tipo de aparelho. Como é o caso das escovas ortodônticas, das escovas interdentais, além da sua escova de sedas macias, para que assim seja feita uma melhor higienização, tá? Então, é indicado que você recomende a escova certa para o seu paciente que usa aparelho, porque não adianta você indicar que aquele paciente seu utilize fio dental, que vai ser muito difícil para ele, mesmo com aquele passa-fio, tá? Outro fator é cáries próximas à margem gengival, ou até mesmo cáries que a gente chama, né, conhecidos pelos dentistas, como a lesão cariosa de classe 5, ou seja, vai afetar a cervical do dente. E quando apresenta-se cáries nessa região, isso vai fazer com que haja uma remoção difícil, sem agredir o tecido gengival, pois esses já estão inflamados, tá? Essa razão é necessário, sim, o afastamento da gengiva. Ok, então a gente precisa fazer o afastamento. E como a gente vai fazer esse tratamento, né? Então, para isso, nós precisamos favorecer uma técnica restauradora que possibilite uma adequada aplicação do material, que geralmente é a resina composta, para assim facilitar o tratamento. Então, vai fazer a remoção daquela cárie, vai fazer a adesividade, vai colocar o material restaurador, vai fazer um acabamento e polimento final e também, se for necessário, previamente a restauração, seja feita a aplicação de fio retrator. Em relação a cáries próximas à margem gengivais, é muito viável você utilizar esse fio retrator, porque ele vai ajudar a reter aquele tecido e assim você consiga ver regiões que talvez poderiam estar escondidas na gengiva. Então, o fio, ele facilita sobre isso, tá? A gente tem um vídeo aqui no canal que é sobre os métodos de afastamento gengival. Vou deixar o link no card também na descrição desse vídeo, que isso retém um assunto direto aqui com essa parte do nosso vídeo. Outro fator é o cálculo dental. O cálculo é um depósito mineral de consistência dura, que possui uma coloração que vai do amarelo ao marrom. Ele é localizado entre os dentes superiores e inferiores que estão próximos à margem gengival ou abaixo dela. E o cálculo, ele fica ali ao redor e muito próximo aos dentes, tá? Então, o tratamento para o cálculo dentário é a remoção. Então, consegue-se fazer uma raspagem, um alisamento radicular, como a gente falou anteriormente, com as curetas de Gray, curetas de Meckel, foices
enxadas, então todo aquele material periodontal para fazer a remoção desse cálculo é viável. Além disso, pode ser feito o uso de ultrassons, além de demais tratamentos periodontais, que você pode conversar juntamente com o seu periodontista ou encaminhar o seu paciente, a depender do caso dele, uma raspagem em campo aberto e até mesmo algumas medicações para melhorar o quadro da periodontite desse paciente. Outro fator é o apinhamento dentário, pois os dentes apinhados são frequentemente causados pela falta de espaço na dentição, como é o caso de molares pequenos, palato ogival, palato estreito, dentes supranumerários e até mesmo alguns hábitos deletérios, ou perda e ausência de dentes pode levar ao apinhamento dentário. Então, hábitos deletérios como o uso de chupeta e posteriormente a sucção digital pode vir a fazer com que o paciente ele tenha uma mordida cruzada ou até mesmo uma mordida aberta, que pode sim levar ao apinhamento dentário. E existem diversos tipos de tratamentos para o apinhamento dentário, em que espaços menores de 3 milímetros podem ser usados facetas dentárias, tá? É claro que isso a gente fala quando é um espaço mínimo que a gente consegue deter com esse caso, ou até mesmo em casos mais moderados ou severos, a gente pode abrir mão de tratamentos ortopédicos ou ortodônticos, que são realizados na maioria dos casos, e até mesmo as inserções com resina composta, a depender, é viável também. Além disso, outro fator, e o final, é o da prótese mal adaptada. Infelizmente, no dia a dia clínico, nós vemos muitas falhas de próteses que devem principalmente dos primeiros passos, então, da moldagem, de uma prova de mordida que gera uma prótese mal adaptada. Então, a gente precisa, quando estamos diante de uma prótese que não está adaptável no paciente, reabilitar. E a reabilitação com as próteses tem como objetivo a eliminação da doença, a preservação, a restauração e a manutenção dos tecidos bucais que estão circundantes. E existem muitas faltas de informações sobre a confecção, sobre o uso e sobre a manutenção das próteses dentárias, tanto por parte do profissional quanto por parte do paciente. Então, quantos pacientes eu pego na clínica que são usuários de próteses totais, que não retiram as próteses para dormir, que não colocam a prótese num copo de água com colherzinha de hipoclorito ao deixar à noite, né, para que assim seja feita a desinfecção completa. Então, a gente vê muitos casos de pessoas que são desinformadas e isso leva, sim, a uma prótese que pode, ao invés de durar 5, 10 anos, dure muito menos por conta desse tratamento que o paciente ele não é orientado. Então, a prótese ela vai se tornar mal adaptada a partir do momento da moldagem, como a gente falou. Então, precisa ser feito cada passo a passo com muita atenção. Então, fez uma moldagem boa, fez uma prova de mordida boa, marcou todos os pontos, uma prova de dentes, uma escolha da gengiva até a entrega final e o reembasamento ou até mesmo aquele adequação, se for a depender do caso daquele paciente. Pois cada um desses processos ele deve ser realizado cautelosamente para que assim o sucesso dessa prótese ela seja a longo prazo, tá? Então, prótese é complicadinho, a gente vê falhas, mas isso é por conta da desinformação. Bom, gente, então essa foi a nossa videoaula. Espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode deixar aí embaixo nos comentários ou mandar pra gente através do nosso Instagram, @canalresumosdeodonto, que estamos sempre por lá para tirar as principais dúvidas de vocês, tá? Que esse vai ser o nosso último fim de semana de vídeo, que vocês estarão de férias, né? Então, a maioria dos nossos inscritos estão de férias, mas estamos voltando e com tudo, viu? Então, é isso. Não esquece de se inscrever e deixar o like aqui no canal, que isso ajuda muito a gente. Valeu!